pessoal, se inscreve no Insta, @solpapofino, se inscreve aqui no canal Sol Papo Fino, compartilha com teus amigos, vamos despertar mais consciência. E o assunto de hoje é sobre obsessão, sobre essas influências negativas, já que a gente estava nessa semana aí de sexta-feira 13, e aí eu vou trazer para vocês de uma forma não traumática, porque muitas pessoas veem esse processo de obsessão e de influências, né, negativas como algo muito traumático, e realmente é um pouco, porque a gente, quando tem consciência, a gente se percebe muito vulnerável. E aí eu vou dizer para vocês por que a gente é vulnerável, né? Eu vou primeiro explicar alguns pontos para que você, quando a gente chegue no assunto de obsessão, você consiga entender, tá? Então vamos explorar um pouco. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou fazer um resumo aqui, uma linha de raciocínio para que vocês entendam por que existe essa influência de energias negativas. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é para a gente pensar que tudo no universo é átomo, né? Existe a mecânica quântica que está provando aí, por A mais B, que existe essa partícula e que tudo no universo é feito pelo átomo, né? Tudo é feito de átomo. E sabendo que tudo é feito de átomo, então tudo tem energia, tudo tem campo eletromagnético, tá? Então, gente, muitas pessoas utilizam da mecânica quântica e não acreditam nela, né? A gente usa o celular, vê o Wi-Fi, né? Mas a gente sabe que existe o Wi-Fi, utiliza do Wi-Fi, sabe que aquelas portas eletromagnéticas, né, que abrem. Então, gente, a gente utiliza e não dá a devida importância, não tem consciência realmente de que existe sim os átomos e que tudo no universo é feito de átomo e energia. Então sim, nós seres humanos temos o nosso corpo eletromagnético, do qual eu já falei em outro vídeo explicando para vocês esse nosso corpo eletromagnético, que não só dos seres humanos, mas um prego, por exemplo, uma folha, todos eles têm o seu campo eletromagnético, porque todos nós somos feitos de energia. E existe sim uma interação entre essas energias, né? A gente sabe, já mostrei em outros vídeos, que existe essa polaridade, né? Essa dualidade, esse ponto de energia positivo e o ponto de energia negativo, porque estamos na dimensão 3D. Então, primeiro eu quero explicar que tudo no universo é átomo, ok. Outra mudança de paradigma que vai ser muito difícil para vocês, tá? Que são as pessoas religiosas, né? Aí eu quero deixar bem claro aqui no canal de que não precisa você não precisa você deixar sua religião, não precisa você não ter religião para entender isso que a gente está abordando aqui no Despertar de Consciência aqui do canal Sol Papo Fino, tá? Você pode continuar com sua religião, mas você precisa ter consciência de que Deus não é algo físico, como a gente vê como uma figura de um pai que é superior a nós, tá? Sim, nós temos que entender que é uma energia suprema, é sim uma energia suprema, porém nós somos fonte, né? É a fonte da nossa energia. Então somos centelhas, somos fragmentos, somos esse ponto de energia fragmentado, ou seja, partimos da mesma fonte, somos o Deus, tá? Não é uma coisa separada. Deus é um ser, algo que seja separado de nós. Não, nós somos a mesma pessoa, né? A mesma fonte de energia. Porém, com uma energia, nós somos uma energia mais fraquinha, né? Porque estamos experienciando vida aqui na Terra, como seres humanos, tá? Então, nós precisamos saber que tudo no universo é átomo, que Deus é uma consciência com inteligência, com raciocínio, com poder de energia suprema, e que somos centelhas, somos parte desta energia, tá? E como parte dessa energia, temos seu componente principal, que é a energia, porém fragmentada, e que vamos experienciar essa energia aqui no plano 3D. Existem 7 planos até agora explicados, mas existe muito mais em níveis
em níveis que ainda não muito explorado, porque, claro, a nós é dado aquilo possível que a gente consiga entender e sim aumentar a nossa consciência, no despertar da consciência, tá, gente? Então, primeiro, para poder vocês entenderem esta parte dos obsessores, tá, que trabalham na nossa energia, então eu queria explicar para vocês, depois eu vou fazer outro vídeo explicando melhor sobre essas dimensões da consciência, tá? Então, eu queria que vocês entendessem que estamos nessa dimensão 3D, né, que é uma dimensão de consciência, né, que é a partir daqui, dessa 3D, que começa a consciência. Então, vamos lá. Existem 7 consciências, mas depois eu vou falar para vocês, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês só da primeira até a 4ª consciência, para que vocês entendam um pedacinho, e depois eu vou botando mais outro para você também não entrar em confusão, né? Então vamos lá. Primeiro, entendendo que átomo é tudo que existe no universo. Segundo, que Deus é uma consciência de raciocínio e inteligência suprema. Terceiro, que existe a dimensão de consciência, porque todos nós somos fragmentados. Então, a primeira dimensão, que é a dimensão de proporção de energia mais minúscula que existe, ou seja, uma energia mais fragmentada, seria essa energia da primeira dimensão. E esses seres da primeira dimensão são seres de matéria orgânica, tá? Então são seres que não têm consciência e eles também não produzem um movimento individual, né? São fogo, água, etc. Essa matéria orgânica mesmo é estável, parada e contida, tá? Elas existem, ela tem essa energia da fonte suprema que é Deus. Ela é Deus também, centelha divina, tá? É uma centelha divina, é nossos irmãos. Tem suas funcionalidades porque eles estão experienciando vida, experienciando condições daquela energia naquele plano de primeira dimensão que é matéria orgânica, tá? Depois vem a segunda dimensão, que é aquela dimensão em que existe um movimento, né, autônomo. Então, eles conseguem se movimentar, mas eles não têm uma consciência. Eles são sem consciência, eles não conseguem entender, raciocinar, criar informações. Então, assim, estão seres nessa dimensão, são os seres das plantas e os animais. Então, também são centelhas divinas, experienciando vida na segunda dimensão, que é uma vida onde tem mais autonomia, porém sem consciência ainda. E aí quando passa aí para a terceira dimensão, que são os seres vivos, aí sim, os seres humanos, aí sim existe um pouco de consciência, né? Que é a consciência humana aí, que a gente tem acesso à inteligência, a raciocinar, a criar. Então, sim, esse ser da terceira dimensão, é a partir da terceira dimensão que a gente consegue ter mais consciência. Na medida que a gente expande nossa consciência, desperta nossa consciência, amplia nossa consciência, a gente passa para a 4ª dimensão, tá? Então, essa terceira dimensão, a gente está numa dimensão de ciclo de polaridade. Então, é um ciclo que, sim, existe, faz parte da força do polo positivo e do negativo, entendeu? Então, o polo positivo, se só existisse o positivo, era uma energia que passava direto, entendeu? Então, era uma energia que não existia fricção, não existia um impacto para que se formasse algo, tá? Então, precisa da energia positiva e da energia negativa para que elas se encontrem e daí sim se defina algo, exista algo, né? De uma dimensão 3D. Então, gente, é necessário que existam essas energias, né, de dualidade, então, de polaridades opostas. Então, é preciso que você entenda que existe a polaridade positiva, existe a polaridade negativa, cada um tem sua função, tá? É como o yin e o yang, que são opostas, são energias opostas, porém que se complementam, que fazem, que são importantes nas nossas vidas, porque enquanto a gente não sabe o que é a energia negativa, a gente não sabe o que é positivo, é um parâmetro, tá? De comparação. Então, assim, a gente não sabe o que é o organizado se não houvesse o desorganizado, desestruturado,
entendeu? Então, existe para que a gente... Por que que tem essa polaridade? Para que a gente amplie a nossa consciência, tá? Então, tudo é muito pensado e raciocinado por Deus para experienciar e experimentar vidas, formas, possibilidades. Na verdade, são possibilidades, probabilidades de se vivenciar de várias e várias formas. Isso sim, fazendo com que a consciência se amplie. Com consciência ampliada, você tem uma energia maior, tá? Então, tendo consciência de que existe a primeira dimensão, que são da matéria orgânica, né? Que imóvel, que tem apenas percepção. Na segunda dimensão, que são os animais, as plantas, que têm autonomia, mas não têm essa consciência. E na terceira dimensão, que somos nós, os seres humanos, que têm consciência, tá? Então, em outro vídeo que eu já fiz aqui pro canal, como eu falei no início, tudo no universo tem o seu campo eletromagnético. Então, aqui está o nosso campo físico, o corpo físico. Aqui, um pouquinho, 1 ou 2 centímetros acima, o nosso campo já começa, né? O nosso campo elétrico, nosso campo eletromagnético. E um pouco mais para cima é uma camada que eu já falei para vocês dos corpos, o corpo astral, né? Que é onde tem a parte do mental e do emocional. Mas eu vou falar para vocês apenas, vamos nos deter apenas no corpo físico, corpo energético e o corpo astral. Neste corpo astral, gente, já é a dimensão 4D, tá? Por quê? Porque é uma dimensão em que existe mais informações, mais raciocínio, mais consciência de que existem mais possibilidades, etc, né? Então, quando a gente está no corpo físico, quando o nosso espírito vem experienciar esta vida aqui terrena no corpo físico, de 3D, terceira dimensão, a gente tem uma consciência menor das coisas. Se você percebe, quando o corpo físico dorme, e aí o nosso espírito se desprende, e que vamos para o plano astral, e neste plano astral a gente tem uma consciência da dimensão 4D, que é uma dimensão astral, tá? Eu gostaria de deixar bem claro que as consciências, elas vão evoluindo, elas vão aumentando de raciocínio, de criação, de informação, porém o bem e o mal vão existindo. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, com a consciência elevada, porém usar essa sabedoria, essa inteligência num saber errado, num saber maligno, num saber de utilizar essas fontes de informação para o mal. Então, existe também aqueles que usam para o bem. Então, sempre vai existir uma quantidade de energia muito grande para o mal e a mesma, tá? Porque Deus é justiça, né? Então, vai ter a mesma quantidade de energia positiva, porque é isso que rege o universo, tá? E esse ciclo de energia sempre vai ficar em oscilação, né? Oscilação fazendo com que a gente tenha esse movimento de progresso. E aí, gente, sabendo disso, vamos encerrar, né? Para que vocês tenham essa linha de raciocínio, de consciência, para que a gente chegue nesta questão da influência de outro corpo, tanto encarnado como desencarnado, de outro corpo eletromagnético no nosso campo eletromagnético. Ora, se somos energias, né? Todos nós somos energia, então essa energia sim pode estar em funcionamento, compartilhamento com outras energias. Então você compartilha, você troca energias com fontes positivas, fontes altas, né, de vibrações altas, como você troca energia com fontes de vibrações negativas e baixas. Isso depende muito da sua frequência. Por isso que a gente fala, para a gente se proteger de uma influência negativa, né, externa, aumentando o nosso padrão e a nossa frequência de vibração energética, né, com bons pensamentos, com boas atitudes, com bons sentimentos. Porque, gente, nosso campo astral, o nosso espírito
nosso perispírito, né, que existe o espírito, do nosso campo do perispírito, que é a parte onde fica nossas informações. Então, assim, cada vez que a gente vai experienciando e a gente vai fazendo escolhas, porque existe o livre-arbítrio, né, para dar livre experimento, livre experiências. Então, a gente faz escolhas negativas e isso torna o quê? Os karmas, né? O karma justamente são essas energias de sentimentos, de atitudes, de coisas que você foi armazenando no seu perispírito e tudo que você experiencia, gente, tudo que você experiencia está gravado. Vidas e vidas, milhões e milhões de vidas que você viver, está gravado no seu perispírito. E essa energia de bloco de energia negativa fica lá, guardada. Então, enquanto você não dissolver, não trabalhar essa energia que você está, ela vai lhe atrapalhar, ela vai dar abertura para outras energias influenciarem você. Ela vai ser um ponto de karma, né? Um ponto de provações para você, porque você vai precisar dissolver essa energia. E como é que a gente faz para dissolver essa carga que a gente armazenou negativa? Colocando carga positiva. Por isso que diz, quando você precisa curar o seu espírito, é através da caridade, porque a caridade, o processo de que você vai servir ao outro, o processo de você experienciar, de se doar, sair um pouco de si, do ego, né? E emprestar energia um pouco para as outras pessoas, acaba que você carrega essa fonte de energia e vai dissolvendo esse bloco de energia negativa que ficou no seu perispírito. Eu estou experienciando a vida aqui como o sol neste corpo material, porém eu tenho a minha carga de energia no meu perispírito, tenho gravado as minhas escolhas negativas e as minhas cargas negativas. E por mais que eu faça algo positivo aqui na Terra, eu tenho que fazer a quantidade positiva, a quantidade necessária para dissolver essa tamanha densidade negativa que eu coloquei dentro de mim. Então, o simples gesto de dar um assento para o idoso é bom? Mas talvez eu precise de uma carga energética positiva maior. Então, eu preciso prestar mais caridade, pedir pelos outros, fazer uma assistência maior. Conselho positivo é bom? Mas será que eu não acumulei uma energia negativa de mais escolhas grande? Então, essas energias vão se acumulando. Então, ou você faz mais vezes, né? Está sempre disposto a dar aquele conselho e tudo mais, mas você precisa fazer uma quantidade de caridade, de prestação de serviço no bem, tanto quanto for a carga negativa, porque aí você começa a dissolver essa carga negativa dentro de você, este karma, e vira o dharma, que é justamente essa expansão da energia positiva, tá? E isso faz com que você bloqueie estas forças negativas de influência, porque as influências negativas vêm justamente nesse teu karma aqui, que é esta fonte, esta força, essa quantidade que você deixou gravado. E cada vez que você vai experienciando, cada abrir dos olhos que você faz a escolha negativa, você grava e você armazena energia negativa ali, tá? Então você pode armazenar de formas de sentimentos mesmo, né? A gente pode trabalhar, a gente pode entender nossos sentimentos de polaridade negativa, de ciúme, de inveja, do ego, e trabalhar isso para fazer com que a gente tenha mais sentimentos positivos e aí consiga mais dissolver esta quantidade de energia negativa. O polo positivo e o negativo, como eu já disse, sempre existe, né? Sempre está um pêndulo para cima e para baixo, e que a gente precisa transmutar esses sentimentos. Na hora que vier a tristeza, a gente transmuta com novos pensamentos, com afirmações positivas, com Ho'oponopono, com tratamento terapeutas, né, holístico também, para fazer o alinhamento dos chakras, ou seja, dar aquela carga, né? É como dar chupeta lá no carro, para a gente dar aquela carga através de passes, de limpeza, através das limpezas até
de ambiente, né, que eu vou falar para vocês no final, como é que faz essa proteção para essas influências negativas, porque inclusive a sua casa, as suas paredes, o seu ambiente, ele sim fica impregnado com essa energia negativa, que foi aqueles momentos que você teve em baixa. Então ele começa a armazenar, que a gente chama de memória de parede. Essa memória de parede são essas energias confusas, energias de medo, de incerteza. Então, tanto existem as influências, essas energias causadas por você mesmo, impregnadas nos seus ambientes, como existem as influências, o aproveitamento desses seres, né, de quarta dimensão, que são os desencarnados, que são os seres mais inteligentes, porque têm acesso a mais informação. E nós, no corpo físico, somos mais vulneráveis. Aí você me pergunta, né? Mas por que Deus é tão justo? Por que Ele ia fazer a gente ser vulnerável e sofrer ataques? Por que esses ataques, né? Gente, esses ataques não são os santos. Como eu estou falando aqui, são nós mesmos que armazenamos essas energias negativas. E claro, o outro lado tem a informação de que pode influenciar, né? Mas ao mesmo tempo que existem obsessores negativos, existem os anjos da guarda, os positivos, tá? Então, eu vou falar para vocês que essas duas cargas existem, gente trabalhando para o mal e tem também trabalhadores do bem. Então, Deus coloca a justiça nisso. A quantidade é igual, entendeu? O problema é que a gente escolhe por afinidade e às vezes por cultivo da energia ruim e por esse lado, mas a gente sempre tem o socorro e a ajuda, né, do nosso guia, do nosso anjo, como você pensar, ou nosso Deus, como você também pode pensar, enfim, nos nossos mestres ascensionados, que são Jesus, Maria e etc., que estão lá na sétima dimensão. Então, gente, eu queria falar para vocês que essa influência que existe no mundo dos desencarnados, do mundo astral, é uma influência, eles têm uma consciência de informação e raciocínio superior à nossa. Nós estamos na terceira dimensão. Então, quarta dimensão consegue acessar a terceira dimensão, né? Porque, claro, ele tem informação e consciência maior. E nós da terceira dimensão não conseguimos acessar a quarta dimensão, não com plenitude, porque quando a gente vem para aqui, para o nosso corpo físico, a gente esquece de algumas coisas, né? É a condição para experienciar a vida aqui na Terra. Então, quando a gente está no plano astral, que é quando a gente dorme, fica um pouco melhor, porque a gente amplia a nossa consciência, né? Aí a gente fica de igual para igual ali. Aí dá pra gente até se proteger um pouco melhor. Mas como temos a ligação aqui no corpo físico, a gente fica um pouco mais vulnerável. Essas energias do campo 4D, que é o campo astral, elas influenciam no nosso campo eletromagnético, tá? Então eles fazem tudo, gente, para atrapalhar o nosso campo de energia, né? Eles trabalham no nosso campo de energia. Então, por que existem esses seres que trabalham no nosso campo de energia de forma negativa? Porque simplesmente a dimensão 4D é uma dimensão sutil, onde o corpo é sutil, e essa dimensão da energia, que é o corpo energético, que ele fica, é como se fosse uma interface, uma transição do corpo físico para o corpo astral. Existe uma transição, um período que tem ali que você pode se materializar, que é uma matéria que não é sutil como os espíritos, mas é uma matéria como se fosse, que se chama de fluido, né? É um fluido magnético que se materializa, tem materializa, mas não é matéria de corpo duro feito da gente, durinho assim. É um corpo como se fosse como fosse eu mesmo, o corpo que está aqui, só que de forma fluídica, entendeu? Como fosse
como eu digo, uma substância mais sutil, porém condensada ainda, porque a gente consegue visualizar o nosso corpo, entendeu? E no corpo astral, aí sim existe, o espírito ainda é mais sutil ainda. Então o que é que eles fazem? Eles tentam, para eles se manterem, para os espíritos, alguns que ficam aqui na Terra vagando, para eles se manterem nesta linha aqui do mundo, entre o mundo material e o mundo astral, que é este mundo que eles vagam aqui no mundo, vamos dizer, paralelo, eles precisam dessa substância, desse fluido para poder se alimentarem, dessa energia para poder se alimentarem e se manterem aqui neste mundo vagando, neste mundo que temos aqui de matéria, porém eles é como se fosse um mundo de transição, é um mundo de transição. É um mundo nosso material, outro mundo parecido com o nosso, que é onde aqui que vivemos, porém com fluido, e no próximo seria o espiritual, que aí sim eles estariam lá nas colônias, ou né, no umbral, vamos dizer assim, né? Depende muito de onde você vai por afinidade quando você morre, que é este mundo astral, que também é muito parecido com o nosso. Porém, com tecnologia muito mais avançada, com condições muito mais avançadas do que a nossa, porque o nosso mundo 3D é apenas uma representação do mundo 4D, tá? Então, gente, a tecnologia que a gente tem aqui é uma tecnologia que eles já tiveram lá no 4D, né? Da quarta dimensão. Então, eles são muito mais avançados, têm uma consciência, um raciocínio, criatividade muito mais avançada do que a nossa aqui encarnadas, tá? Então, vou mostrar pra vocês como poderia ser essas influências. Gente, já aconteceu, não sei se dá pra vocês verem aí, que é uma pessoa aqui dormindo, tá? E existe essa energia que tá muito feia aqui, mas é uma energia, gente, que é um espírito, né? É um obsessor. Vamos falar agora, passar a falar sobre os obsessores. Essa energia são os obsessores que eles puxam a sua energia durante o sono. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já aconteceu comigo, inclusive de visualizar também nessa situação, viu, gente? É tenebroso, mas o que? Ele puxa a sua energia para fazer com que você, para que ele consiga ter esse fluido para se permanecer aqui neste mundo paralelo material, tá? Então, existem vários obsessores. Existe aqui, vou até botar, eu até nomeei alguns aqui para vocês, só para eu não me perder. Eu nomeei alguns que seria o obsessor caseiro, que é aqueles obsessores, por exemplo, que desencarnam e daí eles se identificam com a casa, se identificam com aquele meio em que ele vive, entendeu? Então ele não quer ir embora, não quer a ajuda para ser transportado, para ser elevado para um mundo astral. E aí ele fica aqui vagando. E o que esse obsessor faz? Na verdade, ele não chega a fazer mal aos habitantes da casa, tá? Mas ele tenta expulsar você, porque ele acha que ele é o dono daquela casa, tá? Aconteceu também um episódio comigo, com minha irmã, também quando a gente era criança, inclusive. Mas aí quem ajudou foi minha irmã. Com essas duas crianças, eram duas crianças que tinham desencarnados e achava que aquela casa em que a gente morava era a casa deles, entendeu? Então eles abriam a torneira, faziam, pintavam, bordavam, mas não trazia mal pra gente, mas assustava a gente, entendeu? Até que no sonho eles se revelaram pra minha irmã conseguiu ajudá-los. E era um menino e uma menina, e o menino não queria ir embora de jeito nenhum. E a menina disse, vamos, que conseguiu sim um resgate, né? Vieram espíritos de luz levar eles, porque eles tiveram consciência de que precisavam ir. E eles tentavam fazer mal a gente, uma forma de expulsar a gente da casa, mas não de puxar sua energia, apesar que sim, como está por ali próximo, então todos os espíritos vagantes, eles ficam consumindo aquelas energias que estão ali em volta, né? Inclusive quando você passa até em desconhecido, você passa em Ospina, passa em qualquer lugar, aquele espírito que está por ali, você
suga a sua energia porque você está susceptível, né? Se você não criar um bloqueio, né, energético, ele sim vai sugar aquela energia de você. Então existe o obsessor por atração, esse é o principal, tá, gente? Todo mundo é obsediado também por ser atraído, né, por afinidade. Então tem os mesmos vícios que você, tem afinidade com a sua energia, né? Então eles vão se aproximar de você justamente por afinidade. Então esses obsessores sim podem até fazer o mal, mas a maioria das vezes eles se identificam tanto com você que eles só fazem sugar a sua energia e fazer com que você permaneça naqueles vícios, naquelas coisas, tá? Então tem um obsessor que é em relação ao amor, tem espíritos que vêm, gente, vagando, procurando o seu amor perdido, não querem ir embora de jeito nenhum, porque estão amarrados aos seus amores, e quando veem, às vezes encontram esses amores encarnados aqui na Terra já, e aí eles querem vivenciar aquele romance, e aí eles te dão conta que a pessoa já está em outra família, e já está vivenciando outros romances, e aí começa aquela questão do ciúme, e aí às vezes causa o mal por a questão da posse, né? E às vezes o espírito fica triste e acaba passando a energia para você no momento de vulnerabilidade. Existem os autônomos, os obsessores que eles resolvem realmente, não querem ir embora, quer vagar por aqui enquanto eles puderem. Por isso que eles saem fazendo mal, mas eles saem pegando energia de qualquer pessoa, porque eles querem se permanecer aqui, né? Existem os enviados, que sim, esses enviados, gente, são obsessores que se acham, né, que vêm para combater o bem, entendeu? Eles se acham guerreiros do mal, vamos dizer assim. Então são obsessores que eles se identificam, eu venho aqui para fazer o mal porque eu vou derrotar qualquer bem que ouse fazer o bem a outras pessoas. Tanto que quem é terapeuta, por exemplo, eu aqui sofri vários ataques por fazer vídeos, porque se a gente ajuda a uma pessoa a despertar a consciência, eles se tornam assim obsessores de você, você acaba atraindo esses obsessores, porque eles não querem ver o progresso dessas pessoas. E se você ele nem tem tanto a questão de atrito com você, mas eles passam a ter atrito com você porque você está ajudando aquelas pessoas a despertar. Então, quando você passar a despertar consciências dos seus amigos, a fazer o bem ao próximo, a trabalhar na caridade, vai haver esses obsessores, né? Que são aqueles obsessores enviados, vamos dizer assim, que são os trabalhadores do mal. E existem aqueles vingativos, né? Que aí é um pouco bem complicado, né, gente? Que acaba que foi você que fez o mal a essa pessoa, e aí eles vêm te perseguindo por vidas e encontra você aqui nessa vida e começa a se vingar de você. Então, toda vez que você der uma rasteira na energia negativa, ele pega você ali na emenda. Então, os vingativos são, pra mim, assim, os mais difíceis, porque a obsessão de vingativos, né, que foi algo que você, como um karma, né, gente, algo que você fez no passado e que ele vem se vingar. Então, assim, é algo insistente, né, que a vingança, ela tem isso, então ela tem, a qualquer momento ela quer lhe fazer o mal. Então, para isso você tem que estar bastante atento, tá? Então, trabalhar, pegar sua Bíblia, abrir, ler, orar, vigiar as suas ações, fazer com que ele perceba que você não é mais aquela pessoa, né? Aquela que fez mal a ele. Então, às vezes, os vingativos começam a se identificar com você, com esse novo você, e aí eles passam a gostar mais, né? De você, de vez de criar raiva, de se vingar, eles começam a ter afinidade de amor e carinho, tá, gente? Então, quando passam a sentir esse sentimento, eles ficam mais desprendidos dessa negatividade e aceitam a ajuda dos amigos espirituais, tá? Então, gente, existe aqui, ó, os obsessores do sono, existem os obsessores aqui quando vocês estão em festas, quando vocês estão em vício, quando vocês estão bebendo, quando vocês estão em sexo desfreado, né, desenfreado, quando vocês estão
É nesse momento que vocês estão vulneráveis a esses espíritos que estão ali viciados e que estão aproveitando dessa... Não é que você esteja negativo, mas aproveitando da sua vulnerabilidade, do seu desprendimento do que é certo, do que é errado, que quando a gente bebe uma, a gente às vezes se solta e aí não tem muita consciência de que tá fazendo uma piadinha sem graça, tá magoando os outros, tá pegando a mulher do outro, tá, enfim, né? A gente fica sem freio. E desse sem freio, eles começam a atuar e eles vão pegando essas energias que a gente vai acumulando, porque isso são karmas que a gente vai colocando, guardando nesse bloco de energia. E aí também existe os obsessores encarnados. Mas é um pouco mais fácil da gente lidar com eles. Por quê? Porque eles estão encarnados igual a gente, estão vulneráveis igual a gente. Então a gente pode perceber, a gente pode se afastar dessas pessoas, né? Então são aqueles amigos que choram demais, que é muito negativo, que tudo pensa o lado ruim da vida. Isso tudo, gente, vai causando uma angústia, vai causando uma tristeza dentro de você também, porque você é tão positivo, você é sempre pra frente, aí você fala uma vez, fala duas, fala três, mas o outro fala o dia inteiro e acaba você, no momento que seu pensamento foi pro polo negativo, ele te pega ali e aí você começa a compartilhar energia negativa. Então a gente sempre tá vulnerável, gente, porque existe essa polaridade, né? A gente nunca tá 100% na positividade. Vai existir um momento ou outro que a gente vai ter um deslize, e é nesse deslize que aí a gente precisa se proteger. Proteger com orações, proteger com banhos, também existe banhos, que depois eu vou falar para vocês. Existe também a defumação, que isso é antigo, até os católicos fazem, né? Defumação nas igrejas. Então isso tudo ajuda a afastar esta energia negativa, que é como se fosse como que eu digo, uma substância, né, que vai sendo impregnada negativa ali. Então isso tudo de substâncias impregnadas, nessas memórias negativas, isso tudo o defumador, as coisas vão tirando. Mas a gente nunca tá 100%, então a gente tem que estar sempre orando, né, em contato com o nosso Deus divino, né, com nossa essência, e aí sim a gente vai conseguindo ter essa proteção. Gente, assim como tem os obsessores, tem os nossos mentores, tem os nossos guias, tem os nossos anjos, né? E tem os nossos mestres ascensionados, que também... Ascensionado quer dizer que eu sou, tá? É porque eu não quero entrar nesse assunto agora, que depois eu vou explicar para vocês em outros vídeos. Mas eu sou, sim, já estou a essência, eu já ascendi para a sexta dimensão e tô vindo ajudar a minha Sol da terceira dimensão, tá, gente? Então, assim, existe nossa energia que está em um plano maior e que também vem fazer essa ajuda para que a gente possa vivenciar, experienciar da melhor forma possível, né? Tentando nos auxiliar com o despertar de consciência também. Então, se chama, esses mestres ascensionados também nos ajudam, ajuda os anjos, Jesus, Maria, todas as, por exemplo, esses aqui, que eu vou mostrar para vocês, essas correntes, né, que eu falei para vocês até da Umbanda. Existem correntes, espíritos que estão ali, que fazem essa corrente, que fazem essa falange, que fazem essas ações de purificar as outras pessoas, tentar auxiliar neste momento de fragilidade quando um obsessor, uma entidade ou algo ruim se aproxima de você. Então você nunca está sozinho, você tem um auxílio sim dos espíritos, dos mentores, dos guias, assim como você tem um obsessor, você também tem esses mentores positivos. Qual é a diferença? Qual a diferença?
quando você se aproxima de Deus, você vai estar muito mais conectado a seus mentores. E quando você se distancia mais, fica mais vulnerável, está mais recorrente de influências como drogas, etc., que faz você estar mais vulnerável, você perde um pouco da sua consciência, discernimento, e que aí fica mais vulnerável para a área dos obsessores. Então, o que vai ajudar você é a sua própria energia, tá? A sua própria frequência. Eles podem atuar, sim. Existem seres tão inteligentes no mundo astral, né, que presta serviço para o mal, que vem aqui destruir seus chakras, né, que joga chaves de fendas espirituais para bloquear o sistema de chakras energéticos, para te debilitar, te deixar com a carga energética baixa. Existem chips que eles colocam, chips astral, tá, gente, no seu campo de energia, né? Então ele pega e bota, implanta lá da forma de corpo sutil que a gente tem, né, nos nossos corpos energéticos, e ele coloca lá os chips do qual vai te influenciar. Ou seja, aquele chip, gente, ele vai potencializar. O chip não tem função nenhuma a não ser potencializar algo negativo que exista já em você, tá? Então é por isso que eles conseguem nos influenciar, porque eles existem a tecnologia que eles têm, maiores, né? Que eles não vão precisar ficar aqui do seu lado, 100% do seu lado. Então eles implantam esse chip aí dentro de você. E você, esse chip vai lá ficar funcionando. Todas as vezes que você entrar na negatividade, ele vai potencializar. Às vezes você tem uma tristezazinha pequenininha e de repente você, do nada, quando fica triste, é uma tristeza, parece uma depressão, uma tristeza terrível que você não... Nossa, eu também nunca senti essa tristeza tão grande. Por que agora, quando eu estou entrando em tristeza, eu tenho essa tristeza tão grande? Às vezes, é esse chip potencializando a sua tristeza, fazendo com que você mergulhe nessa intensidade de energia negativa. Então, existem os espíritos que trabalham por bem, né? Vamos dizer, centelhas divinas, trabalhadores do bem, que tiram esse chip. Então eles passam lá, tiram. No passe que você faz espiritual, se tira também esse chip. Como é que se tira esse chip, só? Como é que se faz? Gente, qualquer carga energética positiva, de energia positiva, que se emana para um ser, por exemplo, no reiki, quando vai ser feito o reiki, então que ele vai estar nesse composto de energia muito forte, ele queima o chip, tá? Então, chip, ele tira qualquer disfunção energética que ele tenha feito em você, porque a carga do bem, a carga energética do bem é uma carga forte que combate o mal. Porém, o mal sempre está aí agindo, né? E o bem sempre em conjunto com o mal, trabalhando, um para despertar e o outro para cegar você com as energias negativas, tá? Então, eu quero deixar claro de que existem esses mentores aqui, esses guias, esses espíritos amigos, por exemplo, familiares que já desencarnaram, podem vir também te ajudar, tá? Então, ó, esse aqui é uma imagem também muito bacana, porque são os seres de outros planetas que também trabalham para auxiliar o planeta Terra, tá, gente? Então, seres de outro planeta, seres ascensionados, anjos, arcanjo, Miguel, Rafael, todos eles trabalham para dissolução, dissolvendo essas energias negativas, mas eles dão aquela carga na gente positiva. Mas às vezes a gente é que tem que manter essa carga, porque quando a gente voltar a debilitar, enfraquecer nossa carga energética, a gente vai estar sujeito a ter a influência negativa e a sofrer a consequência dessa influência negativa. E você próprio pode sair dessa situação quando você começa a fazer meditação, quando você começa a orar, quando você começa a rezar, quando você começa a se conectar com seus mentores, quando você começa a aumentar o padrão de pensamentos, frequência. Então, isso tudo vai começar a ampliar, expandir a sua energia do seu corpo eletromagnético
e com essa força energética maior, ela mesma deteriora qualquer chip negativo e afasta, porque a quantidade de energia afasta os espíritos ou energia ruim que esteja ao seu lado, tá, gente? Eles só influenciam porque nós, de vez em quando, diminuímos nossa frequência energética. Então, como a gente sabe que existe o polo positivo e existe o negativo, no momento de fragilidade negativa, a gente precisa pedir o auxílio, porque somos muito mais vulneráveis. Auxílio da oração, tá? Da prece. Então, mentalize luzes energéticas de luz branca entrando pelo seu coronário, expandindo pelo seu coração e passando por todo o seu corpo. Mentalize expansão de energia, pensamentos positivos. Pratique a caridade para dissolver esse karma que você adquiriu de várias e várias experiências e vidas passadas. Então, esse é o indicativo para a proteção energética. Mas eu vou dar mais uma dica para vocês. Existem as energias de ambiente. Então, essas energias de ambiente podem ser tiradas com defumadores, pode ser com banhos de alfazema, se você quiser tomar um banho, né, de alfazema para melhorar o seu campo eletromagnético. Você pode fazer limpeza com amônia, então você pode passar pano na sua casa com amônia. Então, isso tudo precisa de existe uma forma de você praticar, de você fazer essa limpeza, tá, gente? Então, o defumador sempre você vai passar nas paredes para tirar a memória de parede, memória, essa gosma de energia negativa, e vai fazer a oração que você quiser. É só você elevar a sua frequência vibratória, é você se conectar com Deus, é você rezar o Pai Nosso, o Credo, Ave Maria, é você rezar um ponto de orixá, é você se conectar com Deus, tá? É você fazer sua própria oração, portanto que você esteja passando o defumador do primeiro cômodo de lá de trás da casa, do primeiro cômodo lá da casa até o final da sua porta de entrada, né? Então você vem fazendo todos os cômodos atrás, né, do fundo da sua casa até a frente da sua casa, do fundo para frente, deixando sair todas as energias negativas pela sua porta de entrada. Então vocês podem rezar qualquer oração, qualquer salmo, e aí você fica repetindo, pedindo a Deus aquela proteção, e aí vai limpando, gente, toda essa memória negativa de parede, toda essa memória, essa energia negativa que fica impregnada no seu ambiente, causada por você mesmo, né? E causada também por outras influências, etc. E existe esse passar de pano com água. Depois que você limpa a casa inteira, aí você pega a água, bota um pouquinho de amônia, passa num pano de chão que seja específico para esse de amônia, e sai puxando também do fundo da sua casa até o início. Você também pode fazer limpeza com incenso. Se você não quiser comprar essas coisas, você pode comprar incenso mesmo, e pega um incenso para cada cômodo, passa em todas as paredes, deixa lá um incenso queimando, passa no outro cômodo, outro incenso, queima, deixa lá, e cada cômodo vai ter o seu incenso, deixa eles queimarem todinho, e daí você abre as janelas, tá? Faz isso tudo de janelas fechadas, e depois, quando eles queimarem tudo, aí você abre as janelas. Então, cada cômodo terá um incenso. Gente, também tem o banho de manjericão. Manjericão já foi estudado pelos indígenas, tá? São eles que receitaram, né, esse banho. Ele repele as energias negativas, tá? Então, se você puder comprar manjericão, você compra manjericão, amassa o manjericão na água, toma banho do pescoço para baixo, e daí você faz a oração que você também quiser, de proteção que você quiser, e aí você vai harmonizar o seu campo eletromagnético, vai tirar essa mancha tanto negativa, essa condensação de energia negativa. Não quer dizer que vá ser 100% positivo, porque a qualquer momento você pode vir a ter
um déficit aí na energia devido a seus pensamentos, né? Que fica sempre passando na nossa mente. Então, gente, eu queria contar um segredo grande para vocês. A mente, o pensamento, na verdade, o pensamento, ele é neutro, tá? É neutro. A gente é que fica passando vários pensamentos. Então, quando vier um pensamento negativo, existe uma técnica que até Hélio Couto passa pra gente, que é pra você cancelar. Então, veio uma energia, veio um pensamento negativo na sua mente, até mesmo pelo hábito que a gente tem, né? De memórias passadas, de a gente ter aquele hábito de reclamar, hábito de ter medo de alguma coisa, isso é normal. Então, quando passar um pensamento negativo pra você na sua mente, você bota cancelar. Passou, cancelar. Cancela, cancela, cancela. Então, cada vez que você vai cancelando, você vai tendo consciência do tão quanto você pensa negativo. Então, cada vez que você cancela, vai se tornar um hábito e vai chegar um momento de que você vai diminuir esses pensamentos negativos. É uma técnica que você pode aplicar. Enfim, existem várias formas de você se proteger dessas energias negativas, porque somos vulneráveis e sim, a todo momento sofremos ataques. E esses ataques são permitidos pela nossa própria frequência energética vibratória. Então, nós somos culpados desses ataques, porém, como estamos na terceira dimensão, agora que a gente está começando a ter mais despertar de consciência, né? Mais amplitude de consciência, é que a gente vai, em outros planos, conseguir se proteger melhor, né? Tendo mais experiências. Então, gente, eu queria dizer para vocês que os obsessores não precisa você ter medo, né? Tem muita gente que tem medo, né? Tudo culpa os obsessores, é tratamento em cima de tratamento que eu nunca vi. Não adianta você fazer tratamento se você não muda. Então, a primeira coisa é mudar, tá? Mudar com meditação, com Ho'oponopono, com prece, com paz, com, sei lá, água benzida que você quiser, do jeito que você quiser, fazer a sua limpeza, né? Energética e a limpeza de pensamentos e emoções. Porque se não fizer a limpeza de pensamentos e emoções, você vai cair na negatividade também, tá? Então, quando você sofrer esses ataques, faça uma limpeza energética em você. Depois, em outros vídeos, eu vou passar mais detalhadamente sobre essa questão das limpezas, né? Limpezas de ambiente, né? Porque, assim, limpeza dos chakras, você pode fazer uma cromoterapia, harmonização com cristais, você pode fazer auriculoterapia, você pode fazer várias técnicas, né? Existe a terapia quântica. Então, você pode utilizar de várias ferramentas para que você esteja com o seu campo eletromagnético de forma harmônica. Mas nada disso vai resolver se você não conseguir conhecer, né? Por isso que é o processo do autoconhecimento. Não existe despertar de consciência sem o processo do autoconhecimento. É preciso você saber que você tem sim pensamentos negativos, existe a polaridade, então vai sempre existir, e que você precisa saber lidar com eles. Saber lidar com eles poderia ser essas técnicas que a gente pode dizer aí de cancelar, trazer técnicas de orações e meditações guiadas, positivas, o Ho'oponopono, que é uma varredura desses sentimentos negativos. Então, são mecanismos que você vai utilizando para que você se mantenha em uma frequência vibratória positiva, tá? Mas esse nível que estamos de terceira dimensão é a terceira dimensão de ciclo de polaridade. Então, vai haver a polaridade sempre, tá, gente? Quando passarmos para a quarta dimensão, sim, de corpo e alma em quarta dimensão, porque sempre nas outras dimensões somos assim. O corpo é 4D e a consciência é 5D, entendeu? Então, por exemplo, agora a gente está terceira dimensão 3D com consciência 4D. E assim vai em outros planetas e outros
dimensões aí, tá, gente? Então, como passarmos para o corpo de quarta dimensão seria, né, nesse mundo dos regenerados, que é o mundo de quarta dimensão, que é o mundo em que estamos em transição, né, que vamos no iniciozinho da transição. Então, quando passarmos para realmente o mundo dos regenerados, aí sim a gente vai estar numa quarta dimensão, com o corpo de quarta dimensão, e aí vamos estar experienciando o ciclo da sabedoria. Depois eu explico melhor para vocês em outros vídeos, mas eu só queria que vocês entendessem, resumindo o meu vídeo sobre átomos, que Deus é uma consciência suprema, né, de energia e inteligência, raciocínio supremo, que existe as dimensões de primeira dimensão, segunda dimensão e a nossa terceira dimensão, que existe o corpo nosso, nossas camadas de corpo, corpo físico, corpo energético e o corpo astral, que é o corpo onde estão os espíritos na quarta dimensão. Daqui, às vezes a gente acessa no momento do nosso sono, que é quando a gente se desprende e vai para o corpo, fica apenas o corpo astral. Então, as influências que sofremos, tanto dos desencarnados como dos encarnados, é no nosso corpo energético, né? Que é o nosso campo eletromagnético, tá? É aí que a gente vai sofrer, porque é neste corpo que está toda a nossa nosso registro, né? De existências e de camadas de energia. Então é aí onde está os nossos blocos de karmas e também os nossos blocos de dharma, que é as energias positivas. Temos as energias positivas e as negativas em nós mesmos. E aí sim, gente, é onde a gente sofre essas influências. Existem vários motivos de um obsessor ficar lá tentando puxar as energias de você, que são esses nomes que eu acabei dando, mas só para vocês identificarem as várias formas, né, de obsessão. Mas o outro ponto que eu abordei seria a parte de proteção, né, que é onde vocês vai fazer a prece, a oração, fazer limpezas de pensamento, fazer limpeza de ambiente, fazer limpeza no seu grupo de amigos e de onde você frequenta, né? E aí quando você vai despertando a consciência, você vai criando este novo ambiente, né, favorável à frequência vibratória positiva, tá, gente? A gente vai mudando toda a nossa rotina, mudando toda nossos grupos de amizade, muda muita coisa, é muita mudança quando a gente começa a despertar a nossa consciência, a ampliar a nossa consciência, nosso raciocínio, porque a gente pensa melhor antes de tomar qualquer decisão, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.